E vamos lá. Vamos lá, então, para começar, nós vamos fazer um cordão de correntinhas, tá? Em tamanho de 14 centímetros. Vamos lá, ó. Vai dar uns 24. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos dar uma olhada aqui na nossa medida. Ó, então aqui a gente pega a nossa reguinha. Eu vou fazer com a régua, porque é mais fácil de esticar aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, tô com quase 15, tá? Então, vou fazer com isso mesmo, que a hora que eu fizer o ponto, voltar com o ponto, ele provavelmente vai dar uma diminuidinha. Fiz esses, vou fazer uma correntinha para subir e vou voltar com um ponto meio alvo. Dá uma laçada, ó, não faço primeiro porque eu já fiz, né? Venho aqui na segunda, pego, ó, pego a correntinha, tá? Pega o fio atrás, puxa pra frente, pega, tira tudo. Certo? Laçada na agulha, insere na próxima correntinha, pega o fio atrás, puxa pra frente, pega, tira tudo. Bom, nós vamos fazer isso a carreira colocar aqui, todinha ó, vai até dar o lá no quê? final. Mais 13 centímetros, tá vendo? Agora, aqui no último ponto, ó, nós fizemos aqui o penúltimo e agora a gente vai fazer o último. No último ponto, a gente vai fazer um meio círculo, tá? Pra fazer um meio círculo, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer 6 pontos dentro dessa mesma correntinha, tá? Segurou aqui o último, vamos lá. Aí, a gente vai dar o quê? Vai dar uma laçada na agulha. Vai inserir aqui nessa última correntinha. Pega o fio atrás, puxa pra frente, pega, tira tudo. Fez um. Vamos marcar aqui, pra gente não se perder na volta, tá? E agora faz mais 5. Já põe pra lá aquele fiozinho, que a gente já arremata na volta, tá bom? Então, 2. Tô me confundindo aqui com os fios. 3. Tá escorregando que eu tô olhando na câmera, gente, desculpa. 4. 5. E 6. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui nós também vamos marcar esse ponto do lado de lá. Porque a hora que a gente voltar, nós vamos ter que fazer os aumentos nessa argolinha aí, tá bom? Então, marca o primeiro e marca o último para você nunca se perder onde você precisa começar os seus aumentos, tá? Agora, a gente vai fazer até lá no final, ponto sobre ponto, né? Um ponto meio alto para cada ponto meio alto que você fez do outro lado. Tira tudo. Dá outra laçada, ó, põe esse fio aqui, já vai arrematando ele aí dentro. Insere aqui, ó, nesse buraquinho e vem fazendo meio ponto alto, um para cada ponto que você já fez do outro lado, tá? Vai até lá no final, um para cada um. Chegou no final, gente, fez o último, vira o trabalho, insere a agulha aqui, nesse primeiro ponto, tira o fio, pega o fio, passa 2, pega aqui uma argolinha, tá vendo? A primeira argolinha, passa o fio por ela, pega e tira 2. E agora volta fazendo um ponto meio alto,
para cada ponto até lá. Só que agora a gente não vai pegar os 2 fios, a gente vai pegar só a argolinha de trás, tá vendo? Aqui, ó, para fazer um relevinho, tá bom? Então, você vai vir, vai fazer aqui, ó, dá uma laçada, insere só nessa argolinha de trás, não pega as duas. Faz outro ponto. Insere na argolinha de trás, faz outro. E segue fazendo isso até chegar no marcador, tá bom? Que aí vai ficar essa trancinha assim, ó, fazendo um detalhezinho e preenchendo um pouco mais. No caso desse fio especificamente, quanto mais volume a gente tiver, melhor fica, né? Porque aí não fica os buracos. Se a gente pegar as 2 argolinhas, a gente não vai ter esse auxílio dessa alcinha pra fazer o relevo. Vai até lá no final, tá bom? Chegou no final, primeira carreira de aumentos, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos, tá? Tirou o primeiro, você vai vir aqui e vai fazer aumento um em cada um, tá? Então, você tinha 6, agora você vai ter 12, tá? Pega lá, puxa, vamos lá, primeiro. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Vai ficar o meio círculo certinho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, vai ajeitando o seu fio, ó, pra ficar gordinho o seu ponto, tá vendo? Aqui chegamos no último. 11, 12. Aí, o que você vai fazer? Você vai deixar marcadinho esses 12 pontos, tá bom? Que aí, na próxima carreira, a gente também vai fazer aumento só nesses pontos, tá? Ó, cadê o primeiro aqui? Vamos marcar aqui, ó. Tá vendo? Primeiro aumento. Muito bem. Agora, segue até o final, né? Fez ali a curvinha certinha, segue até o final. E a hora que voltar aqui, segue até o final, sobe e volta aqui pra fazer o próximo aumento. Ó, cheguei aqui no final. Esse aqui é o fio do arremate, eu já posso cortar ele. Como esse fio é durinho, não tem muito que dar nó nem nada, ele não escapa, tá? Se você tiver com fio mais molinho, aí você precisa dar um arremate melhor, tá bom? Então, aqui, insere, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2, pega a primeira alcinha aqui, passa o fio, tira 2. E agora, volta fazendo 1 para 1, pegando novamente só a alcinha de trás, tá? Porque a gente vai fazer uma trancinha pra frente e uma pra trás, como se fosse aquele ponto de punho, tá bom? Pegou aqui, ó, vai fazendo até chegar lá no aumento. Chegou no aumento. Agora, o nosso aumento não vai ser mais um aumento para cada ponto. Vai ser um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho, tá bom? Ó, um aumento. Marca aqui o primeiro para não se perder. E um ponto sozinho. Mais um aumento. Outro ponto sozinho. E vai assim até o final. O que que vai acontecer aqui? Nós vamos ficar com 18 pontos, tá bom? Então, começamos com 6, aí fizemos 12, agora nós temos 18. Mas você não precisa contar, é só você fazer um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, até chegar no outro marcador, tá? Então, você vai começar sempre pelo aumento. Então, aqui eu fiz. Porque aí você vai começar pelo aumento e terminar com ponto sozinho. Aí, no próximo, você vai voltar desse lado. Terminar a e aí, você começa com o aumento onde tá o ponto sozinho. Vou voltar e nós vamos fazer o próxima carreira do círculo, tá? Com aumentos. Ó, cheguei aqui novamente, tirei o meu marcadorzinho daqui. Agora, eu vou fazer um aumento. E 2 pontos
sozinhos. Tá? Outro aumento. Mais 2 pontos sozinhos. Aumento. 2 pontos sozinhos. Aumento. E os 2 pontos sozinhos, ó. Toda vez que você for fazer, ó, ajeita aqui e aí você puxa, né? Porque esse fio, ele não tem aquela maleabilidade de voltar. Então, a gente tem que caprichar a hora que tá fazendo o ponto. Mais um aumento. E aí, nós vamos totalizar neste meio círculo 24 pontos. Tá? Então, nós temos 6, 12, 18, 24. Tá? Sempre começando com um aumento, porque a gente vai começar com um aumento numa carreira, e na carreira seguinte, vai ficar assim, ó. Deixa eu terminar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, nessa carreira eu comecei com aumento porque eu tava vindo desse lado. Aí, na outra carreira, eu comecei com aumento aqui, eu terminei com o ponto sozinho. Então, isso faz com que ele fique bem redondinho. Tá vendo, ó? Então, aqui nós já estamos com 8 centímetros, tá? Então, essa é a minha última carreira. Então, eu tenho que fazer duas peças iguaizinhas a essa, tá bom? Eu vou terminar aqui, vou fazer a outra. E aí, a gente vem costurar pra fazer o acabamento de cima e terminar a nossa bolsinha. Então, como é que nós estamos? Nós temos essas duas partes iguaizinhas, tá vendo? Agora, a gente vai escolher o pedaço que vai ficar pra fora, ó. Aqui, nessa, nós temos o relevo aqui no primeiro e aqui nós temos no segundo, tá vendo? Então, a gente tem que escolher qual que a gente quer. Eu vou colocar o meu pra fora, o relevo no segundo, tá? Vou deixar o relevo só aqui. Então, você vai encostar os dois aqui. E agora, nós vamos costurar um no outro. Como é que a gente vai fazer isso? Com ponto baixo, tá? Ó, aqui eu tô no primeiro ponto, vai ter exatamente a mesma quantidade de ponto, não vai? Então, você vai fazer 1 para 1, ó. Você pega essa argolinha de dentro desse. Aí, você vai lá no ponto de lá e pega a argolinha de dentro dele. Puxa os dois e segura aqui. De novo, ó, essa argolinha de dentro, lá, essa argolinha de dentro. Pega o fio, passa pelos dois, tira dois. Assim, a gente vai fazer um contorninho, que é uma carreirinha de ponto baixo, na volta todinha, ó. Peguei essa, pego essa, tá vendo? Aí, vai ficar com esse contorninho aqui fora. E isso nós vamos fazer na volta toda, tá? Depois que a gente terminar a volta toda, aí nós vamos fazer pontos baixos aqui em cima para aumentar um pouquinho a altura. Bom, terminamos aqui, fazendo ponto baixo 1 para 1, tá? Nós vamos ficar com esse acabamentozinho aqui, vai ficar mais para fora. Agora, nós vamos fazer a parte de cima aqui para acabar a bolsa por cima. Então, você faz aqui, terminou, certo? Acabei aqui. Aí, eu vou fazer uma correntinha
E vou vir aqui nesse ponto, primeiro ponto alto aqui, e vou fazer um ponto baixo. Para cada ponto alto, nós vamos, ponto meio alto, né? Nós vamos fazer 2 pontos baixos, tá? Ó, aqui nós temos um, então a gente vai inserir aqui em cima, pega só uma alcinha, aí insere aqui também de novo. O mesmo ponto faz 2. Então, nós vamos aqui, ó, inserindo a cada, dá uma olhadinha aqui, então você insere aqui. E vai fazendo. Agora eu vou entrar aqui nesse nozinho, ó. Aqui não tem exatamente o lugar onde você vai ter que colocar. Você vai ter que ir construindo a sua base aqui de cima de uma forma que ela fique homogênea e que ela fique bonitinha, tá? Ó, aqui nós estamos no do meio. Vou pegar aqui embaixo. E aí, eu vou pegar nesse nozinho aqui, ó. Certo? Ó. Então, aqui até aqui eu fiz 2, 4, 6, 8. Aí, eu vou fazer um aqui no meio, que é onde a gente fez o cordão de correntinha. Isso aqui, tá vendo? Que é o fio que a gente tava... arrematou pra dentro, ó. Aí, eu fiz um aqui no meio, agora eu vou fazer um outro nesse buraco aqui, ó. Dá uma olhada, uma coisa boa de acontecer pra gente ver, ó. Você tá vendo que subiu? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele rente aqui, pra ele ficar lá pra dentro e não ficar aparecendo, né? Aí, aqui, ó, tem mais um pontinho. E aí, eu vou construindo aqui a base do fechamento da bolsinha de uma forma que fique bem desenhadinha, tá? Uma quantidade de pontos que depois a gente possa fazer a segunda carreira sem embabadar, tá bom? Então, presta bastante atenção se você não está fazendo ponto demais, né? Para cada um desse, pode fazer 2, não mais do que isso, tá? Senão, você vai acabar embabadando a sua beiradinha aqui de cima. Ó, sempre inserindo a agulha, puxa, ajeita e faz o ponto. Agora, aqui na lateral, ó, eu vou pegar aqui, vou fazer um ponto, e aí, ó, abrir a lateral e vou continuar trabalhando o lado de lá, certo? Até encontrar a primeira carreira de ponto baixo, o primeiro ponto baixo lá da outra beirada, certo? Ó, aqui, ó, ele tá muito lá pra cima, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui por baixo, ó, pra não ficar com buraco, tá? Então, vai pegando assim no meio dos pontos e vai olhando aí no seu a melhor forma pra você ficar com acabamento bonitinho. Vou terminar aqui e já volto. Então, com um ensinamento extra, o meu fio acabou. Como que eu faço? Eu seguro esse aqui com a mão esquerda, ponho o da direita por baixo, tá? Aí, eu pego o da direita, que é o novo, passo por baixo dele mesmo e por cima do outro. Aí, eu dobro o outro aqui e puxo o da direita. Esse nozinho aqui, ele nunca solta, tá? Então, aí, ele fica tranquilo. Esse fio aqui é muito difícil de escapar. Se você estiver fazendo com outro fio, você deixa mais fio ali pra arrematar, né? Pra você poder costurar pelo meio. Mas esse aqui, ó, é tranquilo, ó. Cheguei aqui na beirada de novo, ó. Meu nozinho ficou pra dentro, tá? Depois, eu só corto os fiozinhos. Vou fazer o quê? Agora, eu cheguei aqui, eu vou pegar esse aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, eu terminei essa carreira todinha, tá bom?
Agora, eu vou virar o meu trabalho, ó, esse aqui são os 2 fios que eu emendei agora. Vou cortar eles aqui bem curtinho, isso aqui não vai dar problema pra mim. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais uma carreira de... Agora, eu vou fazer ponto meio alto novamente, tá? Pra ficar gordinho, tá bom? Mas eu vou pegar aqui nesse meu primeiro ponto e vou subir, pego uma argolinha só, subo de novo, certo? Agora, eu vou voltar com meio ponto alto, pegando só a argolinha de dentro, tá bom? Porque a gente quer que o relevo fique para fora, ó, peguei a argolinha de dentro. Tá? Ó, argolinha de dentro. Depois eu vou esconder esse nozinho pra dentro do ponto, tá? Ó, argolinha de dentro. E vou voltar fazendo meio ponto alto, a volta toda aqui de cima da minha bolsa, tá? Dá mais uns pontinhos e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar fora. Esse fio, já falei, se você estiver fazendo com outro fio é mais fácil. Esse fio a gente tem que ir ajeitando pra ele ficar bonitinho, senão ele não fica bom, ó. Então, como é que vai ficar? Eu vou ficar com esse pontinho aqui, com essa correntinha sobrando aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer a volta todinha. Bom, fiz o último ponto aqui, aí que eu vou fazer, ó, esse fio tá pra fora, certo? Eu vou inserir minha agulha aqui, vou pegar a argolinha e vou passar para cá, tá bom? Ó, aí eu vou ajeitar meu fio aqui. Aí, eu vou vir aqui, vou passar a minha agulha aqui, ó, nessa argolinha aqui, ó, do ponto anterior, vou inserir lá na argola que eu passei pra lá e vou puxar o fio pra dentro. Tá bom? Assim, ó, meu acabamento, não dá pra ver que é aqui que acabou, tá bom? Agora, eu vou medir se já deu a altura, né? O meu é pra colocar o celular, se já deu a altura do celular. Se já deu, eu paro. Se não deu, eu faço mais uma carreira aqui em cima. Bom, então, pra mim, pro tamanho do meu celular, vai faltar um pouquinho. Então, eu vou vir aqui e vou continuar fazendo, ó. Aí, eu vou vir, vou inserir no primeiro ponto, ajeitar e vou voltar fazendo meio ponto alto, sempre pegando a argolinha aqui de dentro, tá bom? Ó, a de dentro. Porque a gente quer que sobre a trancinha para fora agora, né? Pra sobrar pra fora a nossa trancinha. Tá bom? Você pode fazer quantas você quiser, tá? A altura que você quiser. Pra mim, mais uma já vai dar. Vamos lá, terminei aqui, o que que eu vou fazer, ó? Estica esse fio, põe o fio que vem do novelo para fora, tá? Vem aqui no ponto que vai fechar, insere nos dois por fora, onde tá o fio do novelo, tá bom? Ó, inseriu aqui, pego esse aqui que eu estiquei e puxo aqui pra fora. Aí, eu vou ajeitar, porque esse fio precisa ser ajeitado, né? Bom, aí, o que que eu faço? Venho aqui dentro, ó, que tá o que eu puxei. Pego aqui pelo meio do ponto anterior, insiro na agulha, pego o meu fio lá atrás, ó, ajeito de novo. E puxo meu fio. Calma, que aqui amassou, ó. Peguei aqui pelo meio da correntinha, peguei lá e puxo pra cá. Esse fio aqui eu vou puxar um bom tanto, já vou cortar, tá? E finalizei aqui a minha boquinha da bolsa, ó, tá bom? Meu ficou, depois eu vou arrematar esse aqui. Meu ficaram duas
Alcinhas, ó como a trancinha fica aqui, né? Fica legal, não fica? Igual ficou aqui, tá bom? Agora, falta a gente colocar a alça, tá bom? Aí, a alça a gente pode fazer como a gente quiser. Vou mostrar pra vocês como eu fiz a minha. Pega o fio, faz o seu nozinho corrediço, tá? Aí, você vai fazer o quê? Vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dá 2 laçadas na agulha. Vai lá na primeira correntinha, pega, fio lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 1, pega, tira 2, pega, tira 2, e pega e tira 2, tá? Aí, você vai ficar com esse sinalzinho. Aí, o que que você vai fazer? Aqui, você vai fazer ponto baixo dentro do buraco. 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, tá? Aí, eu vou fazer um aqui embaixo, que é o nosso primeiro, e mais 5 do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui no meu primeiro e faço um baixíssimo, porque é assim, tá? De novo, 1, 2, 3, 4. 2 laçadas na agulha. Volto aqui na argolinha do primeiro. Faço um ponto alto duplo. E de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Passo meu fio pro outro lado. E vou lá do outro lado pra subir agora. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no primeiro e faço um baixíssimo. Então, a gente vai fazendo assim, anelzinho, até dar o tamanho que a gente precisa. No meu caso, eu acho que é 1,4 m, mais ou menos, é um tamanho bom pra minha, tá bom? Vou fazer bastante e venho costurar com vocês. Bom, então, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar nos 3 pontinhos daqui, ó. Deixa eu até marcar aqui, ó. Subir aqui, dá. Esse aqui é o do meio. Tá? Então, é um antes e um depois. O que que eu vou fazer nessa alça aqui? Eu vou virar ela, tá? E vou vir, ó, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Vou vir no primeiro e vou fazer um baixíssimo. Aí, eu pego a minha alça e coloco ela aqui por dentro, tá, ó? Tá aqui a nossa bolsa e nós não vamos virar do avesso, mas nós vamos pegar a alça aqui, vamos colocar aqui dentro, tá? E aqui eu tô com o meu primeiro ponto, eu vou lá, ó, tô aqui com o meu primeiro ponto na agulha, eu venho aqui, nesse aqui, que eu vou fazer 3 pontos no primeiro. Já vou até tirar o marcadorzinho, ó. Venho aqui no primeiro. E faço um ponto baixíssimo, tá? Pra ficar firminho, eu vou voltar no mesmo ponto, aqui dentro da argolinha. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, eu vou pegar o segundo ponto, que é o da pontinha. Vou mostrar aqui, tô olhando a câmera. Aqui na pontinha, ó. Mais longe fica melhor, né? Ó, peguei aqui na pontinha, venho aqui no segundo, pego o fio lá fora, trago pra cá e faço outro ponto baixo. E vou no terceirinho, vou lá
trago pra cá e faço o ponto baixo, tá bom? E você ajeita aqui na sua agulha pra ele ficar direitinho. Então, sua alcinha vai ficar aqui com um relevinho também, ó, e penduradinha aqui. Aqui eu posso cortar. E deixar para arrematar, certo? Aí, para arrematar, eu também posso fazer aquele esqueminha assim, ó. Também deixa o fio para fora, vem aqui nesse ponto, pega a argolinha aqui e põe pra cá. Aí, você vem por dentro, pega aqui um pontinho antes, ajeita lá, ó, pra ficar bem próximo e traz o fio para dentro. Ele vai ficar perfeitinho assim, tá bom? Aí, é só fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aí, arremata esse fio, aí vai lá do outro lado, ó, primeiro, vai, passa a alça assim pra ela não ficar toda torcida, tá, gente? Aí, você vem, olha aqui onde é o meio, esse é meu ponto do meio, então tem que começar um antes. Ponho minha alcinha aqui. Se eu tivesse deixado mais fio, eu podia costurar com esse mesmo, tá? Mas eu não deixei fio suficiente, então eu vou costurar com um fio novo. Então, pra costurar aqui, ó, fio solto, faço o meu ezinho, faço o meu nozinho corrediço, ó. Ajeito o nozinho corrediço. Solto ele da agulha. Vou aqui, ó, um ponto antes, né? São 3. E aqui, um ponto antes. Antes do meio, tá, gente? Venho e passo pra dentro. Aí, insiro no mesmo lugar lá fora. Venho e faço um ponto baixo. Aí, pego no do meio. Aí, pego o próximo ponto lá da bolsa. Trago o fio, faço um ponto baixo. E vou no terceirinho aqui. Coloco lá, ponho aqui e faço outro ponto baixo, certo? Vou puxar aqui. Vou cortar um fio um pouquinho mais comprido. Aí, aqui eu vou deixar esse pra fora, né? Aí, eu vou lá, pego minha argolinha, trago pra fora. Ajusto ela, porque eu tô com um fio durinho, então eu tenho que ir ajustando o tempo todo. Venho aqui, passo aqui a minha agulha lá na argolinha que tá lá fora, pego o fio lá fora, trago pra dentro, certo? Agora, eu vou arrematar todos esses fios, né? Ó, eu vou trazer ele pra cá, ó. E vou arrematar os fios lá dentro. Sabe o que eu não tenho? 2 celulares. Então, vou mostrar pra vocês assim, ó. Essa é a bolsinha, esse aqui é o tamanho do meu celular, tá? Você vai conseguir colocar ele aqui, ó. E ele vai ficar guardadinho lá dentro, tá bom? Esse eu fiz com fio ráfia das linhas correntes, tá? Um fio de papel com essa agulha aqui de 3,5, tá bom? Então, eu coloquei uma alça de 1 metro, 1 metro e pouquinho, que é pra ficar numa altura assim de bolso. E vamos lá.